Hoje eu vou contar um relato para vocês que eu disse, eu preciso compartilhar. Será mesmo que eu vi os intraterrenos? Bom, eu vou contar aqui para vocês agora esse relatinho. Foi um pouco longo e eu vou contando o que eu vou lembrando para vocês. E outra coisa que eu quero deixar bem claro é pode haver onirismos em qualquer projeção astral, e para quem faz projeção astral, sabe que nós lá voamos, temos outras habilidades, que encontramos seres estranhos, seres diferentes, extraterrestres e várias coisas que nós normalmente também não vemos aqui, tá? Então vamos lá. Gente, ontem eu senti uma conexãozinha com uma coisa legal, né? Ontem foi o meu aniversário. E eu senti uma coisa legal ontem, né, o dia todo, e eu disse, caramba, tava sentindo que algum chamado de projeção nesse dia. E aí eu tudo bem, e fiquei, né, mentalizando, continuei tranquila e tudo mais. Quando foi eu dormir, eu acordei de madrugada, fiz técnica antes de dormir, de madrugada eu acordo, faço técnica também, tá? E aí, quando eu fiz técnica, eu vi na minha tela mental 3 seres, tá? Um, ele era transparente, ele só tinha a forma, né, transparente, assim, meio invisível, meio branca, alguma coisa assim. O outro, um homem moreno e uma senhora. Eu vi esses daí. Mas eu não foquei muito neles, eu fiquei focando na minha técnica, enfim. E quando eu terminei a técnica, eu não conseguia dormir, fiquei sem sono e começaram a vir várias imagens do filme, do dia que eu tive, várias coisas. E aí eu disse, caramba, eu vou tentar me concentrar então na minha respiração. E não estava funcionando. E aí eu senti uma sugestão, né, falando assim, para mim concentrar no ponto alvo, essa é uma técnica que muitos projetores fazem, que é depois que você faz a técnica, você já mentaliza um lugar, um ponto fixo, né? Para que você se projete e já esteja lá, tá? E aí eu comecei a mentalizar aqui o meu corredor e tal. E aí eu acordei. Só que eu acordei em um lugar diferente, eu não acordei no meu corredor. Eu acordei em um lugar. Eu tava inconsciente, tá? Provavelmente eu saí aqui, mas eu tava inconsciente, eu não sei. Não me lembro dessa parte. E aí eu lembro que eu estava do lado de fora, tinha uma mulher do meu lado, não lembro se era projetor ou era mentor. E nós estávamos ali do lado, e foi quando tava tudo escuro, tinha muitas estrelas, né? O céu bem brilhante, realmente. E aí comecei a levitar, como se o céu estivesse me puxando. Comecei a levitar. E quando eu tava assim, uns centímetros do chão, eu percebi uma coisa estranha e eu comecei a acordar. Aí foi quando eu olhei pra mão esquerda e aí eu vi 6 dedos. Já expliquei essa técnica pra vocês, né? E eu vi 6 dedos. E eu, cara, 6 dedos? Tô projetada, né? E aí eu comecei a ficar feliz e senti, calma, o que eu vou fazer? Eu senti o chamado para ir para as estrelas, né? E eu olhei para as estrelas lindas, gente, muito lindas, brilhantes. Eu não sabia para onde eu olhava de tanto brilho. E aí, eu olhei para elas e tentei levitar em direção a elas, mas eu não ia para uma determinada altura, não conseguia ir para uma determinada altura. Aí eu senti a inspiração assim. Eu já tinha aprendido a levitar com um mentor um tempo atrás aqui no Reino Unido, mas eu acho que lá, eu não sei, alguém me inspirou dizendo assim: foca em uma estrela e intenciona aí. Aí eu, tá bom. E aí eu foquei em uma estrela, olhei pra uma estrela, foquei e começou a levitar. Sabe aquele, parece um avião decolando bem devagarzinho. E eu ia e fui. E aí quando cheguei lá, eu cheguei numa sala, eu e a menina que estava do meu lado, a mulher, eu não sei se era projetora, eu não me recordo, ou se era mentora. Eu cheguei numa sala toda clara e tinha uma mesa assim de escritório, tinha uma TVzinha. E nessa TVzinha, ela começou a
acendeu, né? Ligou e começou a contar uma história. Na rememoração, eu não lembro se ele estava contando a história da Terra ou se ele estava contando a história de algum outro lugar ou dos intraterrenos. Eu não sei. A única parte que eu me lembro que ele estava contando a história, eu tava, quanta informação legal. E ele estava contando, aí ele mostrou lá a parte dos dinossauros. Só que junto dos dinossauros tinha outros seres. E eu não sei se eram os intraterrenos ou extraterrestres, eu não sei. Mas tinha lá seres junto com os dinossauros. Gente, pode ter sido oneirismo, ok, mas eu quero contar aqui o que eu me lembro, tá? E o que, enfim, o que meu cérebro entendeu, tá? E aí, contando toda ali naquele filminho, na TVzinha pequenininha, a história desse lugar, que eu não me recordo muito bem. E começou a ver lá os espécie de extraterrestre com os dinossauros e começou a contar uma história. Era como se um homem estivesse narrando uma história mesmo através do vídeo. E aí chegou uma parte que ele falou assim: e os sirianos, né? A gente sabe que os sirianos são um dos extraterrestres. E os sirianos, ele citou como se os sirianos estivessem ajudado os pleiadianos, tá? Gente, se essa história é verdade, eu não sei. Eu nem procuro saber sobre essa história até hoje, porque eu vou começar a procurar. E aí, ele falou assim, olha, porque os sirianos ajudaram isso nos pleiadianos no momento que eles estiveram lá, de dificuldade, alguma coisa do tipo. E, enfim, contou lá. E quando ele falou sirianos, e eu vi lá um caderno, eu disse, eu preciso intensificar e lembrar disso que foram os sirianos. E eu olhei assim, isso escutando, né? O que o cara tava dizendo, narrando lá a história. Eu peguei um papel, eu sabia que estava projetada, mas eu disse, se eu escrever nesse caderno que tá aqui, né? Eu vou intensificar. Eu não sei de onde eu tirei esse conhecimento. Eu não sei se isso. Só sei que deu certo. E eu peguei um papel, eu peguei o caderno e escrevi lá. Eu sabia que estava projetada, né? Só que eu escrevi e fiz. Eu coloquei sirianos, porque eu não vou esquecer, eu vou me lembrar. E aí, pouco depois, aí eu comecei a questionar, será que eu sou uma siriana? Gente, eu fico com essas coisas mesmo. E, enfim, de vez em quando eu dou umas viajadas. E eu disse, então será que eu sou uma siriana e não uma pleidiana? E continuei escutando a história que o cara tava falando lá na TVzinha. A mulher também tava escutando do meu lado. E aí, só que aí ele falou assim, depois que ele falou dos sirianos, ele falou, e nós que somos pleiadianos, aí eu, tá, então eu sou pleidiana, eu não sou siriano, mas os sirianos ajudaram a gente em algum momento. Bom, ele contou toda uma narrativa lá, que eu tive certeza, olha gente, pode ter sido coisa da minha cabeça, tá? Mas ali eu tive certeza que eu era uma pleidiana, que ele tava contando, e contou a história ali e tal, enfim. E eu não me lembro de toda a história. Meu cérebro não conseguiu rememorar tudo. Peguei essas pequenas partes. Quando terminou ali, eu e a mulher, nós saímos dessa sala, na cidade mesmo. Eu vi as estrelas, né, de novo lá, de outro lugar, né, vamos dizer assim. E aí, quando a gente tava, eu disse, eu preciso lembrar disso, eu vou voltar pro corpo. Né? Eu tava super consciente, eu disse, eu vou voltar pro corpo, porque eu preciso lembrar dessa experiência. Mas, nessa hora, eu não lembro se a mulher falou, não, dá tempo, ou se foi algum mentor que me inspirou. Não, dá tempo de você ir pra fazer mais alguma coisa. E aí eu disse assim, mas eu quero nossa, continuar explorando, né? O que eu posso fazer agora? Eu quero ficar aqui mais tempo e tal. E eu senti, fica. Aí eu, tá bom. Aí, depois disso, que eu fiquei, eu não lembro o que aconteceu nesse momento. Pulou essa parte. Eu só sei que eu me vi voando. Eu acredito que eu estava inconsciente, eu já tinha entrado em sonho nessa hora. Porque há sim alternâncias aí de lucidez, tá? Alteração de lucidez, semilucidez e tal. E nessa hora eu acredito que eu tava sonhando, eu tava voando, procurando dragões. Gente, por que eu tava procurando dragão? Eu não sei. E eu estava voando e tinha um lugar, uma praia, que era muito parecido com as gravações do Game of Thrones. Eu não tô assistindo mais, eu já assisti muito tempo atrás essa série.
Não sei porque eu tava procurando, não sei porque eu estava num lugar parecido, eu não sei. Mas eu sei que eu estava numa praia, eu estava querendo encontrar um dragão naquele momento, eu tava fixamente procurando um dragão. Eu não sei porquê, mas eu acho que nessa parte foi alguma associação aí, ou um sonho mesmo nessa hora, tá? E aí foi quando um ovo na beira da praia, gente, é maluquice, parece ser, né? Mas calma, calma, ouve. E eu vi um ovo bem grande, tá? Tipo Game of Thrones mesmo. Eu vi um ovo ali, brilhou pra mim. Eu parei, desci e fiquei, eu disse, meu, e fui pegar no ovo, nesse ovo. Apareceu outro, dois. E eu disse, caramba, eu fiquei fixada ali. Eu acredito que foi algum mentor pra tentar ir aonde eu vou te contar agora, tá? Aí, eu estava na beira da praia, observando, admirando os ovos. Eu não sei porque eu estava fixamente ali, atrás de dragões e os ovos, né? De repente, abriu um buraco, não. Como é que se chama? Uma abertura, um portal no chão, tá? Abriu um portal no chão, puxou os ovos, os dois ovos que estavam, e começou a me puxar. E eu não queria ir. Por isso que eu acho que eu tava inconsciente, tá? Nesse momento, eu semi-consciente, enfim, eu acho que eu tava inconsciente. Era um sonho ali, enfim. E ele começou a puxar as minhas pernas começou a esticar. E eu não queria ir, mas à força eu fui. Quando eu cheguei, passei desse portal, eu entrei numa sala, tudo branco, e eu abri a consciência. Vi os dois ovos em cima da mesa, tá? E aí eu entendi, quando eu voltei pro corpo, os mentores me explicaram, depois que os ovos foram, provavelmente sim, eu estava em sonho, e os ovos foram uma forma de me atrair para esse lugar, para abrir a consciência também, tá? Então, eu cheguei lá, vi os ovos, não fiz mais nada, e eu disse, que lugar é esse? Onde é que eu tô? Comecei a querer explorar, é bom, né? Porque eu sou dessas. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Parecia uma sala, né, de escritório. Mas não tinha nada próximo de material, né, nada, de escritório. E eu vi um corredor do lado direito. Eu disse, bom, vou olhar nesse corredor. E nesse corredor tinha várias salinhas, mas parecia apartamentos, sabe, flatzinhos? E as portas todas abertas. E eu comecei a ver gente lá dentro, uma pessoa. E eu vi uma pessoa em um quarto, comecei a andar, vi outra pessoa do outro. E quando eu vi do terceiro, tinha um cara lá. E aí eu vi que ele tava, eu não sei se ele tava se higienizando, eu não sei o que ele tava fazendo. E aí quando eu vi que ele tava fazendo uma coisa particular, eu virei o olho a respeito, né? Ele disse, ei, você não pode estar aqui. Aí eu disse, e o que eu faço? Pra onde eu vou? Aí ele falou, eu vou te mostrar. A gente não pode falar com você. Aí eu disse, tá bom. Ele disse, mas eu vou te mostrar. E eu, tá bom, onde é que você tem que ir? Eu disse, ok. Eu senti realmente confiança neles. E aí eu, tá bom. E aí ele me mostrou lá no cantinho da sala, do salão onde eu entrei, sei lá, como diz, apareci. Tinha no cantinho como se fosse outro portal no chão, porém numa forma de tobogã. Fechado. Gente, eu tava super lúcida. E eu olhei, eu disse, caramba, o que é isso? Ele disse, você tem que entrar aí. Aí eu disse, opa, peraí. E só que eu não duvidei, né? Assim, na hora eu olhei e eu disse, cara, eu vou ter que entrar aí, eu tudo bem. Então vamos lá. Na hora eu realmente não duvidei dele, nem questionei. Eu só sentia que tinha que ir. Entrei no tubo, era quase o meu corpo astral. E começou a ligar uma água, não sei se ele ligou alguma coisa, eu não sei. Sei que quando eu tava no tobogã, começou a ir uma água, era como se a água ajudasse o nosso perispírito a, vamos dizer assim, a escorregar mesmo, né? E era uma descida, tá? E aí, desci, emperrei um pouquinho no meio do tobogã, eu escutei o mentor, telepaticamente, dizendo assim, respira. Foca na tua respiração, não precisa ter medo. E eu continuei, tá? Continuei, apareci em outra sala branca, vê que parece uma loucura, calma. Apareci em outra sala branca, eu disse, gente, onde é que eu tô agora? Que louco! E tinha muito parecida à sala branca, só que com várias janelas de vidro e outras pessoas lá dentro.
E aí eu fui falar com essas pessoas, elas disseram, a gente não pode falar com você. E eu disse, não, aí eu perguntei, vocês também não podem falar comigo? Aí elas falaram, não, mas eu vou te mostrar. Bom, eles foram de novo, esse pessoal me mostrou. Eu não sei se era uma espécie de níveis que tinha que passar, né? Mas eu sei que eles não podiam falar comigo, com a gente, eu não sei. E foram o que eles me disseram. E aí, quando eles disseram, a gente não pode falar com você também, eu, tá bom. E eles também me encaminharam, eu fui pro mesmo lugar, parecia níveis, só que parece que eu tava caindo mesmo, descendo, né? Fui para o mesmo, muito parecido com o mesmo tobogã, o mesmo portal lá, era desse tamanho, era do tamanho do meu corpo perispiritual. E como o nosso perispírito é flexível, né? Então ele entra, era bem apertadinho. E eu sentia do mentor, vai. E aí o mentor tava comigo. Mentor, extraterrestre, sei lá. E aí, telepaticamente, teve uma hora que eu comecei a sentir realmente claustrofobia, acho que é assim que se fala. Tudo fechado ali. E o mentor fala, foca na respiração. E eu, tá bom. E aí desci mais outro nível, tá? Cheguei em outra sala branca. Porém, nessa sala eu abri uma portinha, também com vidros, né? E aí eu abri e falei alguma coisa. Eles falaram assim pra mim. Você tá preparada? Aí eu disse, preparada pra quê? E aí ele disse, pro que você vai, pro que vai acontecer, alguma coisa assim. E eu me achando, né? Eu disse, caramba, então eles vão abrir minha clarividência, eu vou ter uma coisa massa. E quando eu tava ali me gabando, me achando, né? Eles falaram assim, é um teste de paciência. Aí eu disse, oi? A decepção veio, né? Eu disse, oi? Aí eu disse, como assim? Então, e aí eles conversaram algumas coisas comigo, me levaram pra mostrar numa máquina que parecia uma máquina. Sabe aquelas máquinas, aqueles equipamentos médicos? Parecia com aquilo ali gigante. E eles estavam me mostrando como é que estava funcionando ali, como é que estava acontecendo. Eu não me lembro exatamente o que ele estava me mostrando. Só sei que depois disso eles me encaminharam para outra salinha com várias pessoas próximas a mim. E nós sentamos lá para assistir alguma coisa na TV que eu não me lembro o que era, tá? Eu não me lembro. Só sei que depois que eu assisti isso, eu comecei a sentir que eu tava voltando pro corpo. E eu fiquei, caramba, onde é que eu fui? Será que eu vi mesmo os intraterrenos? Será que eles existem? Porque eu já tinha ouvido falar, mas eu não sei se era eles. Eles também não falaram comigo, eles disseram que não podia falar comigo. Eram pessoas normais, eram igual a gente, né? Assim, fisicamente. E todos eles, não vi nenhum diferente. Mas eu senti que tava descendo mesmo, né? Não senti nada que tava. Só na primeira parte da experiência, tá? Mas depois, não, depois desci mesmo, em portais, né? Primeiro foi o portal, depois não foi mais portal. Depois foi realmente como se fosse um tobogã que eu descia ali os 3 níveis. E quando eu cheguei no terceiro nível, gente, desculpa, pulei. Antes de eu chegar na salinha do terceiro nível, quando eu desci no tobogã, na terceira vez, desci no tobogã, eu desci num lugar, né? Não era na salinha, não, era num lugar super aberto. E naquele lugar eu senti que eu tava na terceira dimensão. Eu não sei explicar. Eu senti que tava na terceira dimensão. Ali me veio a minha forma perispiritual programática daqui na Terra, tá? Eu não tenho cabelo cacheado, quer dizer, eu não tenho cabelo liso, eu tenho cabelo cacheado. E lá apareceu eu, cabelo cacheado longo, tá? Com alguma coisa aqui na cabeça, que eu não sei o que que era. E de vestido longo branco. Por que que eu apareci ali assim, eu não sei. Só sei que eu apareci daquele jeito ali, me sentindo super leve, que chega a flutuar. Sabe quando você levita assim, vai saltitando? Eu tava assim. E aí eu vi várias pessoas, mas eu não reparei quem era. E aí sim eu fui encaminhada pra sala, tá? Teve esse detalhe. E nessa conversa que eu tava lá na sala com o pessoal, eu lembro que uma parte eu disse: é verdade que existe quinta dimensão? Aí uma deles falou assim: não. Eu não sei se foi no sentido, porque a gente sabe que nos estudos, né, que acontecem, tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta dimensão, né?
E, ou não sei se eles falaram nesse sentido, ou se foi meu processor errado aqui, ou se realmente eles estavam falando o que eu já ouvi falar, uma história aí, que algumas pessoas vêm relatando, vêm contando, que nós estamos passando para a quinta dimensão aqui na Terra, tá? Eu acredito que foi mais para isso, esse lado, tá? É relacionado que nós não estamos passando para a quinta dimensão. Bom, foram várias coisas, detalhes que eu não me lembro agora, tá? Mas eu quis trazer para vocês aqui essa parte. E outra coisa, eles quiseram me levar lá para me avisar também de que eu iria passar por um teste de paciência. E na volta ao corpo eu perguntei, caramba, e o que eu passei? Não, já foi um teste de paciência? E aí os mentores telepaticamente disseram, não, você estava aprendendo na escola da vida. Agora vai vir o teste. Aí eu, caraca, que maldade. E aí, além de contar aqui para vocês esse relato, bom, eu espero que tenha entendido, apesar de ter pulado algumas coisas, mas vocês acreditam em intraterrenos? Será que você acha que era intraterrenos? Você já teve experiência com intraterrenos? Bom, eu senti que era uma descida, né? Pelo menos na segunda parte da experiência. E outra coisa que eu queria deixar aqui também. Muitos momentos da nossa vida são aprendizados, como a gente já sabe, e outros são testes. E aquilo que ele veio me avisar é o que eu queria também passar para vocês. Muitas vezes, depois eu perguntei, por que vocês me avisaram então? Porque eu poderia ficar, agoniada, ou triste, ou preocupada. Eles disseram que, para que eu soubesse que eles estarão comigo nesse momento, para que eu confiasse. Então, eu também quero falar para você. Será que você não está no momento aprendizado ou no momento teste? Onde você precisa colocar aí a sua confiança, a sua fé nesse momento. E aí, até agora, eu não sei se esse teste vai ser no astral, se vai ser aqui, mas, independente disso, eu fiquei super tranquila, porque eu senti que é como se eles dissessem assim, olha, vai acontecer isso, mas fica tranquilo, que nós estamos com você. E todos eles fazem isso com a gente, tá? É por isso que a gente sente às vezes uma sensação boa, gostosa, que tem ali gente que eles estão com a gente. Então, se você está passando por algum teste da vida ou até mesmo aprendizado, confia. Roberta, como é que eu vou saber? O teste, bom, eu acredito que seja bem mais difícil, né, do que o aprendizado. Você vai sentir. Mas independente do que seja, confia, né? Mantenha sua fé, confia e vamos seguindo, vamos seguindo. Que o que ele quis dizer para mim, eles falam também para você, que eles estão conosco. Gente, foi esse o relato e vou ficar por aqui. Então, me conta aqui embaixo se você já teve uma experiência parecida e mesmo que louca, né? Se você acredita em intraterreno, será que a gente também está procurando extraterrestre só lá fora e às vezes tem aqui dentro também? Bom, eu já tinha ouvido falar, mas nunca procurei saber. E essa experiência, já tive algumas pequenas experiências dentro da Terra, mas eu não achava que eram realmente os intraterrenos. E hoje eu vim com essa sensação, né? Bom, o que é intraterreno, Roberta, que você não explicou? São seres que vivem dentro da Terra, né? Eu já ouvi falar na cidade de Ágata, não sei se é assim que fala, mas depois eu posso trazer aqui para vocês, vou pesquisar mais sobre o assunto também e vou trazer aqui para vocês e ver se a gente vai conversar, se faz sentido, se não faz para você. Mas me conta, você já teve uma experiência? Você já tá passando também por testes da sua vida? Bom, gente, obrigada por estar aqui me ouvindo. E é isso, tá bom? Ótimo dia para você, ótima noite, ótima tarde. Muita luz e paz no seu coração, muita força se você tá passando por um teste aí na vida, tá? Beijo.